Então, pessoal, vamos lá. Então, a gente estava falando sobre subredes, a gente falou sobre os endereços IPv4, né? Para vocês terem uma noção, eu preparei esse documentinho aqui. Então, IPv4 são baseados em 4 octetos, o que quer dizer que, né, 32 bits. Então, por exemplo, esse endereço aqui, 10010010, né? Esse binário aqui traduzido vai dar um 4,5 para decimal. O endereço 101000 101000164 000010000 é o 16, 0000010 é o 2. Isso é uma rede classe B. Como é que eu sei? Né? A rede classe A, o primeiro bit do octeto é 0. Aqui o primeiro bit é 10, eu marquei aqui em vermelho. Na classe B, os dois primeiros bits do primeiro octeto são 10, 2 octetos para a rede e 2 para a host. E na classe C, os dois primeiros bits do primeiro octeto são 1. Então, eu vou ter 3 octetos para a rede. O que isso quer dizer? Nesse endereço aqui, eu tenho representações. Cada um desses octetos representa coisas diferentes. Ou seja, quando eu tenho uma rede classe A, eu vou ter esse número de endereço aqui para endereçar redes classe A, e esses aqui para identificar máquinas específicas dentro dessa rede, o que a gente chama de endereço de host. Na classe B, eu vou ter esse comecinho aqui, 2 octetos para rede e 2 octetos para host. Na classe C, eu vou ter 3 octetos para rede e 1 octeto para host. Isso faz com que essas redes diferentes possam ter elementos com números IPs reais para isso. A UFRJ é a UFRJ é um exemplo de rede da classe B, né? A rede 14664 é a rede da UFRJ. Além disso, o primeiro endereço de cada rede ou subrede é chamado de endereço de rede. Então, o endereço um 146.164.0.0 é o endereço da rede. Ou seja, ele se confunde com o endereço, né, da própria rede, né? E o último endereço de cada rede subrede é o endereço de broadcast. No caso aqui da UFRJ, e aí tem o conceito de máscara de rede. É um número de bits que vão ser usados para delimitar a rede. Exemplo, a rede 146.164.0.0 tem o endereço de rede /16. Porque tem 16 bits para definição da rede. Com o uso da máscara, conseguimos descobrir o endereço da rede. Da seguinte maneira.
Então, aqui, vamos pegar esse endereço daqui. Né? Qual é esse endereço? Eu tinha visto aqui em cima que ele é um 4664.16.2. É um dos endereços da rede. A máscara é um /16. Então, o que eu vou fazer aqui? Como é que eu vou fazer aqui? 1 ponto 1 ponto 0000000 ponto 0000000. E aqui eu vou usar um somador lógico, um OU. E o que eu vou ter aqui embaixo? Um OU lógico, 1 com 1 dá 1, 1 com 0 é 1, 1 com 0, quer dizer, 1 com 0, 0, 1 com 0, 0, 1 com 1 dá 1, 1 com 0, 0, 1 com 0, 0, 1 com 0, 1 com 1 dá 1, 1 com 0, 0. Ou seja, né, dá para notar o seguinte, que a mesma coisa vai acontecer aqui em cima. Enquanto os outros elementos vai dar tudo 0. E isso vai dizer 146, 164.0.0. Então, esse é o endereço da rede. Então, é isso que a gente usa a máscara de rede. O que é interessante é que eu vou poder fazer isso máscara de subrede. Então, a gente vai descobrir que para o número de P's válidos, né, endereços válidos, eu vou ter sempre 2 elevado a n menos 2, onde n é o número de bits para host, ou seja, o número de bits da minha máscara. O menos 2 vai vir do endereço de rede e do endereço de broadcast, que não são usados para máquinas. Aqui é a regra das classes IPs, eu vou colocar eles aqui em cima. Isso aqui, vou botar aqui em negrito, entender, justifica. E aí, a partir disso, eu vou poder pensar em encontrar subredes, né? Querer buscar esses elementos de subredes. Então, voltando aqui para a apresentação, eu tenho aqui esse elemento, que é essa rede 223, né? 0, né? 223 é uma rede de qual tipo? É fácil. Para eu fazer isso aqui, eu vou vir aqui, né? A rede 223, é só pegar aqui, 223 em binário, vai ser 128, 64, 128 mais 64 vão dar 192, 192 mais 32 daria 224, o que não pode, ou seja, a gente já sabe que esse elemento zero. Então, todos os outros, né, tem que ser 16. Aqui, 192 mais 16 são 208, mais 8 são 216, mais 4 são 220, mais 2, 222, e mais 1, 223. Esse é o endereço 223. Tá? Então, é fácil ver o que está faltando em relação, é só fazer a transposição.
Ah, Cláudio, eu não sei fazer isso de cabeça. Tem várias calculadoras que fazem essa transposição, né? Que é o calculador binário, que é traduzir do binário do decimal para o binário. É só pegar uma calculadora. A própria calculadora do Windows faz isso. Eu faço de cabeça porque eu já tenho muita prática de fazer isso aqui. Também não tem mistério. Não recomendo, faz direto, né, na calculadora, porque mesmo com prática, de vez em quando você vai errar, e essa é a questão. Você não quer errar. Né? Então, para você encontrar uma. Então, digamos o seguinte: o que é uma subrede? Uma subrede é uma, como a gente comentou na aula passada, pegar um elemento de rede. Às vezes você tem regiões diferentes, que têm responsabilidades diferentes. Você quer dividir esse em processos lógicos separados. Então, esses processos lógicos separados, eles precisam ser diferenciados, né? Então, na verdade, você precisa poder balizar esses elementos. Então, por exemplo, aqui no caso de eu ter uma determinada rede aqui, eu vou querer dividir isso aqui em 3 subgrupos e eu posso diferenciar esse aqui. Olha só o que ele fez. Ele diferenciou essa rede aqui, classe C, por esse bit daqui, o 1, o 2 e do 3. Esse não é a melhor forma de fazer isso, né? Porque, na verdade, eu não sei quantos elementos tem aqui, mas essa não é exatamente a melhor forma de fazer isso. Na verdade, isso aqui, né, tem alguns problemas, né? Então, mas a gente vai mostrar um procedimento, né? Então, a receita é bastante simples, né? Pegar essa rede aqui, barra 24. Essa rede barra 24 quer dizer que os 3 primeiros octetos aqui, elas são relacionados a essa máscara daqui. Isso é uma rede barra 24. Essa é uma outra subrede aqui. Essa rede 223.1, essa rede elemento aqui 24. E essa rede aqui 223.1.2, que é uma rede também 24. Né? Então, se a gente for pegar os endereços de rede aqui de todos esses elementos, eu peguei essas redes, eu consigo dividir essas redes aqui, e olha que interessante. Esses elementos aqui, entre cada uma dos roteadores, eu crio como se fosse uma subrede separada. Esse jeito que ele fez, nem de longe, é a melhor forma de você subdividir uma rede. Né? Você não faria assim, na verdade, o que ele está fazendo não são nem subredes. Ele está criando redes classe C separadas para o mesmo endereço. Isso não é legal, isso não é bom o suficiente. Né? Então, né, é como se cada uma dessas fosse uma rede. Então, vamos mostrar aqui um outro procedimento. Então, eu tenho aqui uma rede 194.16 com 3 rows separados, tá? Essa é uma rede barra 24. Então, eu vou colocar aqui, exemplo de cálculo de rede. Tá? Com 30 rows. Então, o primeiro procedimento coloca as redes por tamanho. Já botei aqui uma rede 60, uma rede de 30 e uma rede 16. Né? E agora, passo 1. Passo 2. Vamos descobrir quantos bits precisa. Para descobrir o número de bits, eu vou calcular uma inequação do primeiro grau. Então, assim, para eu descobrir o número de bits, eu preciso saber qual é o n, né, que vai me levar essa inequação, 2 elevado a n menos 2. Então, na verdade, isso vai me levar a 2 elevado a n maior ou igual a 62. Isso vai me levar a n igual a 6. Vou precisar de 6 bits. Então, se eu seguir o mesmo procedimento para cada uma das máquinas, para cada um desses elementos, não tem mistério. Então, de posse dessa informação, assim, agora que eu já sei as máscaras, eu vou calcular essas máscaras em ordem.
Vou começar aqui. Então, por exemplo, qual é a rede mesmo? A rede é essa aqui. Então, a primeira sub-rede que eu vou calcular é uma rede, né? Que vai fazer o quê? Né? Vamos chamar cada uma dessas aqui de sub-rede 1. A sub-rede 2, eu vou dizer aqui essa de 30 hosts. E a sub-rede 3, essa com 16 hosts. No passo 2, para a sub-rede 1, eu calculei 6 bits. Para a sub-rede 2, eu calculei 5. E para a sub-rede 3, eu calculei 5. Então, na minha rede barra 24, né, que eu tinha, para a sub-rede 1, como é que eu vou fazer isso? Vou começar com 194.16.7.0, porque é o primeiro endereço. Só que aí eu vou pegar o 32 menos os 6 que eu encontrei aqui em cima, né? Esse elemento aqui do passo 2. Isso vai levar que a minha primeira sub-rede vai ser 194.16.7.0 barra 26. Essa é a minha primeira sub-rede. Então, o endereço de rede desse cara vai ser 194.16.7.0, né? Porque a gente pode fazer 000, 000, 0, né? Que vai ser a mesma coisa que dizer isso aqui. Sendo que esses dois primeiros aqui, que eu vou marcar em vermelho, pertencem à rede. Então, o que eu vou fazer aqui embaixo? Para calcular o meu endereço de broadcast. Eu vou pegar só endereço. Esses números aqui estão como 0, eu vou botar 1, 1, 1, 1, 1, 1. E o meu endereço de broadcast aqui vai ser 194.16.7. Se eu não me engano, 63. 63, isso mesmo. E aí, para subrede 2, eu vou fazer o mesmo procedimento. Só que aqui, em vez de 6, eu vou botar 5. Então, aqui vai ser um barra 27. E olha que interessante. Aqui, em cima, como é que eu fiz? Eu calculei isso aqui, terminando em 0, 0. Então, aqui eu fui até o final. Então, esse maluco aqui, ele já é o 1. Esse maluco aqui, ele já vai ser o 1. E aqui, como eu preciso só de 5 bits para host, isso aqui faz parte do endereço de rede dele. Então, isso aqui vai ficar 0. E esse cara aqui vai fazer parte do endereço de rede dele. Então, esse cara aqui, ele já não pode começar como 0. Ele já começa aqui, o primeiro endereço é o 64. E o último endereço aqui, são 32, é o 95. E, por fim, eu vou fazer o mesmo procedimento para a subrede 3. Que também tem 5. Só que ela não vai começar, né, desse elemento 0, 0, desse elemento aqui. Ela vai começar só desse elemento aqui, isso aqui como 1. Então, esse cara aqui, agora, o primeiro elemento é o 96, e o último elemento aqui é o 127. E o primeiro cara daqui é o 96. Então, todos isso aqui são sub-redes, calculados dentro da mesma rede, porque eu identifiquei aqui no desenho
que eu tenho só um roteador, então eu não preciso de um endereço para cada um deles, então tem o endereço dessas máquinas e o endereço dessa interface aqui. O endereço dessas máquinas e o endereço dessa interface aqui. O endereço dessas máquinas e o endereço dessa interface aqui. Então, até aqui. Nesse segundo caso, que é uma rede classe B, deixa eu ver se eu consigo jogar isso aqui para cá. Não, não consigo não. Depois eu exporto isso aqui como figura. E aí, nesse exemplo 2 aqui, eu tenho que fazer descobrir as redes. Aqui eu vou ter 3 redes, uma com 180, uma com 100 e uma com 2 hosts. Quem são aqui? Que subrede é essa? É a subrede que liga esses 2 roteadores aqui. Então eu tenho uma subrede aqui, eu tenho uma subrede aqui e eu tenho uma subrede aqui nessa meiuca aqui. Aí quando eu representar essa última, eu vou botar aqui. SB1 vai ter 180, SB2 vai ter 100. Eu vou fazer com 120 para ser mais difícil. E o SB3 vai ter 2 hosts. E aí eu vou botar aqui. É a subrede ligando os 2 roteadores. E aí passa a ser o mesmo tipo de problema, entendeu? Isso aqui é uma rede classe B. E essa aqui é uma rede classe C. Então aqui, se eu pego esse primeiro elemento, na verdade eu sei, né, que essa aqui é uma rede barra 16, se eu não me engano foi o que eu botei aqui. Se eu não botei, vou ter que colocar. Então, assim, a primeira subrede é 180. E agora no passo 2 é fácil de fazer. Passo 2 é a mesma coisa. Para SB1, eu vou ter 2 elevado a n menos 2 maior ou igual a 180. Então, eu vou ter que n igual a 8. No SB2, é a mesma coisa. Só que aqui 120, n igual 7. Aqui a mesma coisa para o SB3, só que o SB3 menorzinho. Não tem mistério. E aí, passo 3, que é a mesma lenga-lenga, né? Vou começar aqui com 46, 164, 0, 0, 16, 32 menos 8, igual a 24, para SB1. Então, agora é começar a calcular. Então, agora que eu já tenho esses elementos aqui, eu sei que é 146, ponto 164, ponto
E aqui eu vou botar em vermelho só para facilitar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ponto. E aí começa a minha rede. O primeiro endereço, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Endereço de rede. E o último com 8 bits vai ser o meu endereço de broadcast. Só que como são 8 bits, é esse cara aqui, só colocar tudo comum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então isso aqui um 146.64.0.0 146.164.0.255. Se eu for tratar da mesma forma SB2, só que aqui eu vou ter que começar desse elemento daqui, porque o anterior já está preenchido, isso aqui, e esse aqui como 0, porque são 7 endereços. Então, 1, 0, 1, 127. SB3, começa daqui, de 128, 131. E resolvido para esses dois. Então, o procedimento é igual para todos os elementos, não tem mistério. Né? É bem simples de fazer essa conta, né? E você desperdiça pouco bit. Ah, Cláudio, mas dessa forma sempre vai ter desperdício de bit. Sempre vai ter desperdício de bits em qualquer um dos elementos. Se você pegar aqui o exemplo do livro, aqui tem um baita desperdício de bits. Tá? Então, você consegue fazer isso para qualquer elemento. Lembrando que as interfaces também têm endereços. Então, é esse endereço que você quer para qual você vai transmitir. Então, isso é muito fácil de você calcular, não tem nenhum mistério. Tá? E aí entra o que a gente chama de CIDR, que é o Classless Interdomain Routing, né? Que é uma porção arbitrária que você vai usar, e é assim que eu vou conseguir calcular as minhas subredes. Né? Eu consigo dividir um pedaço desse meu bit. Né? Então, na verdade, todo esse procedimento que eu estou fazendo é esse procedimento do CIDR. Né? E uma forma de eu pegar o endereço vai ser simplesmente eu trabalhar usando o DHCP, o Dynamic Routes Configuration Protocol. Na verdade, o que o DHCP faz? Ele é uma forma simples de, ao invés de a tua máquina ter um endereço IP fixo, né, ele é um protocolo que ele, dado a sua interface da camada de enlace, sua interface MAC, ele vai associar o seu endereço MAC ao endereço IP dentro da tabela do roteador. E o que isso quer dizer? É o seguinte, quer dizer que, na verdade, eu posso ter mais máquinas físicas utilizando a rede do que, na verdade, tem, né? Só que elas não podem estar na rede ao mesmo tempo. Mas, então, se você, por exemplo, tem uma rede que muita gente entra, por exemplo, lá a rede tipo do NCE ou a rede da Poly, mas não está o tempo todo mundo usando, o DHCP faz com que você tenha essa configuração plug and play. Né? Você entra e vai receber o IP e conseguir trabalhar dessa forma. A gente usa isso para tudo até, tá? Dificilmente hoje em dia vocês têm um IP fixo, talvez se vocês tiverem, devem ter em casa para configuração de rede interna de vocês, mas no mundo real a gente praticamente não tem nada, tá? Então, o host vai mandar uma mensagem de broadcast, né, buscando esse negócio, e o DHCP vai responder com uma imagem de oferta, né? O host vai requisitar, então,
Normalmente o host vai requisitar e o DHCP manda um LAC. Ou seja, não tem mistério, é bem parecido. Então esse aqui é um exemplo desse cenário, onde eu tenho toda essa infraestrutura aqui e, na verdade, eu tenho um DHCP server na minha rede migrando. Cláudio, onde é que está o meu DHCP server? Mais uma vez, né? O teu AP, hoje, dentro do sistema dele, ele já tem um servidor DHCP instalado, de forma que quando você se configura dentro da tua rede, você já ganha um IP qualquer. Né? Então, assim, essa figura que as operadoras fizeram, esse modem das operadoras, que na verdade ele é modem, ele é AP, ele é roteador, ele é switch, ele é tudo, ele é um cara bastante completo, né? É justamente para a gente não se apurrinhar. Então, é um negócio bem feito, é um negócio bacana e, na verdade, por mais que eu deteste admitir, as operadoras fizeram um bom trabalho. Né? Elas fizeram um bom trabalho. Então, assim, uma vez que você chega na rede, você consegue, a maior parte dos servidores é assim. Ah, Cláudio, mas se eu quiser acessar uma máquina, eu vou ter que dar para ela um IP fixo, né? Vai sim. Então, aqui, mandei uma mensagem, eu quero saber quem é o broadcast, o DHCP. Tradicionalmente, a gente coloca o DHCP no segundo endereço IP, imediatamente depois do endereço de rede. A gente faz isso mandando uma mensagem broadcast mesmo. O DHCP vai responder e vai mandar um OK com o próprio endereço. Então, eu posso estar sempre, né, fazendo isso mais do que endereço sobre a tua rede, mas relacionado à sua máscara da rede. Né? O que a gente faz justamente é isso. O DHCP é um protocolo da camada de aplicação, ele roda em cima, né, do UDP, e, na verdade, ele está aqui já dentro do nosso servidorzinho, muito bem definidinho. Então, não tem mistério, né? Então, acaba que ele vai olhar a máscara da subrede que eu estou, né? E vai, a partir disso, me gerar um IP, normalmente sequencial, a partir dessa minha máscara de subrede. Então, não tem exatamente um mistério aqui associado, né? E por que a gente coloca essas redes em ordem da forma que eu coloquei? Justamente para a gente fazer o que eu chamo de hierarchical addressing, ou então endereçamento hierárquico, que é uma forma eficiente de eu trabalhar justamente o meu endereçamento de bit. Porque quando eu venho aqui e eu consigo olhar justamente esses endereços aqui pelo meu começo, né, eu consigo gastar menos operações de verificação para poder chegar no meu endereço final. Consigo chegar no meu endereço final. Esses são todos os elementos, né, para você começar a trabalhar, para você conseguir, né, discutir. Então, esses são fatos, né, que é uma forma muito fácil da gente conseguir, né, trabalhar. Então, os ISPs eles conseguem fazer uma determinada organização, né, por exemplo, de endereçar um endereço, né, um pouco maior. Você consegue agregar valores vindos de diversas subredes. É uma forma mais simples e mais inteligente de eu poder rotear e achar meus endereços na internet. Né? Quem vai dar para mim os endereços da internet é a ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. E a ICANN, ela tem uma vantagem muito legal. A ICANN ela tem um programa estudantil. Ela dá bolsas para vocês irem visitar a ICANN e participar das discussões da internet, participar das discussões das escritas das RFCs. Para alunos na idade de vocês, isso é gratuito. Você só tem que escrever um projetinho, né? Bem simples, é uma redação dizendo o porquê. A ICANN se você for selecionado, a ICANN paga para você ir, paga hotel e viagem, e é uma experiência excelente. Você faz networking, você fica envolvido em problemas de rede, muito mais interessante. Ela vai buscar alocar endereço IP através do que a gente chama de Regional Registries, ou seja, registros regionais, e é por isso que o endereço IP real da sua máquina permite dizer onde você está. Não sei se você já for em alguma página que diz,
um endereço IP vindo do Brasil, um endereço IP vindo da Estônia, um endereço IP vindo da Lituânia. Ele vem justamente porque esses endereços IP eles são divididos geograficamente. Então, pelo prefixo, você já sabe de onde é que o seu endereço IP está vindo. Quando você usa uma VPN, uma Virtual Private Network, que a gente vai ver mais para frente, na verdade, né, isso muda um bocadinho. Então, você pode estar no Brasil, está fazendo uma VPN de uma empresa da Rússia, e você vai ganhar um IP, por exemplo, de uma empresa da Rússia. Isso acaba dificultando um pouquinho esses outros elementos, e é por isso que a galera, quando quer assistir o Netflix usa o teu IP de origem para saber de qual servidor ele vai te mandar, de qual elemento ele vai te mandar a rede. E é por isso que tem uma galera que, quando quer assistir coisas do Netflix de fora, usa uma VPN para um determinado país, né? Principalmente se você está viajando e está com o seu Netflix, você vai ver que o catálogo muda em função do país que você está. É muito interessante ver isso, é muito legal, mas não é nada assim também, nada fora do normal. Isso é legal de vocês verem também, né? Então, como eu falei, não tem endereços IP de 32 bits o bastante, né? Na verdade, os endereços IPs acabaram em 2011. O NAT, que é um outro protocolo que a gente vai ver, o Network Address Translator, ele ajudou a dar uma mitigada nisso. Só que aí, como eu falei para vocês, surgiu o IPv6, e o IPv6 tem 128 bits de espaço, né? E aí, tipo assim, a pergunta que deve ficar para vocês, e é uma pergunta assim que eu acho razoável, é o seguinte: por que 32 bits? Eu falei para vocês na aula passada que tinha uma série de gente falando, não, vou botar mais coisas, 32 bits são só 4 bilhões, e isso não vai dar. Na verdade, assim, um grande argumento na época é o seguinte: a gente não sabe o quanto vai dar. Por que a gente vai fazer um negócio maior numa rede que tem menos recursos se a gente não sabe? Então o Vint Cerf, que foi o pai, em 1974, o Vint Cerf, ele com o Khan, eles escrevem um paper que é a interconexão de rede. Este paper é o paper que dá origem, né, ao conceito de você interconectar redes, isso em 1974, tá? O Vint Cerf, ele é ativo até hoje, tá? Ele é um cara brilhante, ele é vice-presidente de inovações do Google, um cara excepcional. Hoje ele está trabalhando com redes interplanetárias. E, na verdade, a grande questão que ele argumentou naquela época era o seguinte: cara, a gente não tem noção do que vai ser as redes de computadores. Nem se precisa disso tudo. Então, vamos fazer com o menor valor, né, e deixa isso quieto. Na verdade, isso deu errado, tanto que ele foi um dos caras que trabalhou fortemente no IPv6, tá? Só que antes da gente falar em IPv6, eu queria falar um pouquinho do NAT, né, no Network Address Translator. Na verdade, o NAT, ele surge como uma solução do seguinte, né? Você tem um endereço IP real, isso é muito caro, isso é bastante, né, necessita de um valor um pouco alto, né? E não é todo mundo que tem, não é toda empresa hoje que tem. Inclusive, eu brinco que o UFRJ é uma rede classe B, a gente não precisa de tanto IP real. Se a gente alugasse os endereços IP da UFRJ, se a gente virasse uma operadora, a UFRJ ia ter dinheiro pra caramba. Só que não pode fazer isso é crime, então não pode fazer. Então, né, da forma que eu tenho esse IP real, né, esses IPs reais, eles não têm, para vocês terem noção, algumas empresas têm um único IP real, então surge o NAT, Network Address Translator. O que o NAT faz? Ele pega o seguinte, chamam o que a gente tem de endereços de rede virtual. Quais são os endereços de rede virtual? São endereços fechados que representam redes virtuais. O endereço 10.0.0.0 é o endereço de IP de rede virtual. A rede 192.168 é uma rede virtual. A rede 127, né, é uma rede virtual. Então, todas essas são redes que não são alocáveis dentro da internet, são redes reservadas justamente para esse propósito de serem redes locais, né? Se você for ver o endereço IP do router da tua casa hoje, que ele distribui DHCP para você, provavelmente é um endereço de IP não real, um endereço de IP virtual. Então, o que a gente faz? A gente pega, né, dentro do servidor NAT, a gente vai pegar cada um dos serviços que está rodando na tua máquina. Ou seja, vai pegar o teu endereço de IP privado, de IP virtual, com uma porta virtual, né, uma porta de serviço que você esteja utilizando, e vai mapear no endereço de IP de saída
com uma porta de saída. Isso vai fazer o seguinte, né? Que para o resto da internet, a tua máquina que está transportando nesse elemento aqui sai com esse outro sabor aqui. Então, na verdade, o que o NAT faz é uma tradução. Né? E qual foi o efeito que a gente teve, esse efeito não tradicional, o efeito, né, colateral disso? Isso passou a esconder a rede do usuário final da internet. Então, não só eu consegui esse efeito, né, de pegar um único endereço IP e exportar uma rede inteira por ele, mas, ao mesmo tempo, eu consegui esconder minha rede. Eu tive um efeito de segurança dentro da minha rede. Então, eu consigo, né, pegar esses endereços aqui, essas redes aqui, né, esses prefixos, né, 10/8, 172.16/12, 192.168/16, que só podem ser usados em redes locais. Então, eu posso ter um único endereço IP para um provedor de serviço para todos os dispositivos, e eu posso já mudar isso dinamicamente. Né? Então, isso é bom porque os ISPs... E é assim que os provedores de serviços de acesso hoje eles funcionam. Às vezes, sem acesso a um único endereço IP, eles têm acesso a uma rede pequena e conseguem trabalhar. Por exemplo, o UFRJ teve uma rede classe B, porque o UFRJ foi uma das primeiras universidades a buscar endereços de IP comerciais no mundo. E a gente conseguiu uma classe B. Tem universidades por aí que elas são redes classe C, e tem universidades que só tem um único endereço IP para ela inteira. Então, você mostra o seguinte, mais uma vez, tem orgulho de estudar na UFRJ, ela, né, também foi relevante nesse cenário. Então, o roteador NAT, ele vai precisar fazer essa tradução em tempo real, né, na ida e na volta, ou seja, tem que ter uma tabelinha sobre o que entra e o que sai para você poder chegar, né, para você poder conseguir entregar, né? E uma das formas de você atrapalhar isso tudo é justamente você acabar com essa tabela. Então, eu tenho uma tabela do que veio do lado da LAN, ou seja, olha aqui o source address, né, 10.0.01 na porta 3345, no endereço de destino tal, na determinada porta. Eu vou fazer essa tradução aqui para esse endereço de saída. E é isso que vai ser feito. Bem tranquilo, bem rápido e sem maiores problemas. O NAT só vai ver até a camada 3, né? Não resolveu o problema do shortage, né? Que só foi ser resolvido pelo IPv6. E ele vai violar aquele argumento, né? Da comunicação fim a fim. Ou seja, aquele argumento de que uma determinada coisa, de uma determinada camada, não vê as camadas de cima. Mas, mais uma vez, eu reargumento com vocês. Não tem necessidade disso. Né? Na verdade, a pilha de protocolos que a gente usa é uma pilha de bons protocolos e protocolos que funcionam. Não necessariamente eles são totalmente isolados. O NAT, ele é um caso de sucesso. Ele é um bacalho, ele é algo que funcionou mal, e mas ele funciona, mas ele é um caso de sucesso. Ele tem trabalhado, funcionando. Né? Se um cliente quiser se comunicar com o servidor atrás do NAT, essa tradução é problemática. Mas o NAT está aqui para ficar, justamente porque ele é extensivamente utilizado em várias redes e ele dá a questão da segurança. Então, aqui, a gente ia começar agora a falar um pouquinho sobre o IPv6, mas eu acho que só temos duas pessoas hoje aqui na aula, então eu vou fazer o seguinte, eu vou parar por aqui hoje e eu vou pedir para vocês trabalharem, eu vou passar alguns exercícios lá dentro da turma sobre cálculo de subrede, para vocês calcularem, tá? As subredes direitinho, e é na aula que vem, na próxima segunda-feira, a gente vai focar somente no IPv6, que é a coisa que, na verdade, a gente tem usado hoje, né, no mundo real. Tá? Então, vou colocar lá no Classroom vários exercícios de cálculos de subrede para entregar, e esse vai ser um dos exercícios do capítulo 4, tá bom? Então, pessoal, eu agradeço a vocês, né, no caso ao Felipe e ao Bismarck pela presença, né? Desejo a vocês um ótimo final de semana e vejo vocês na próxima segunda-feira. Forte abraço aí para todos.
Até mais, professor. Professor, Mas, na verdade, diga. quando dá naquele seu documento, no somador lógico lá que você fez, Isso. eu não entendi ali, porque tipo, 0 e 1 deu um. Não era pra ser uma porta OR, e aí, tipo, 0 e 1 daí é 1, ou é uma porta END? É uma porta end. Ah, tá, assim, É um sim. multiplicador lógico, você tem toda a razão. Você tem toda a razão. É um end. Você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Vou botar aqui até um. Você está coberto de razão. Falando besteira. Eu fiz esse elemento de soma, mas é um multiplicador lógico. Está coberto de razão, Bismarck. Não, tudo bem. Burrice minha. Isso aí foi um problema na camada 8. A que fica entre a mesa e a cadeira. Mas é tranquilo, você está certo. Obrigado, obrigado. Eu vou até compartilhar esse documento aqui com vocês. E aí, tipo, vocês distribuem, né? Tá aqui. Vocês podem ficar com esse documento aqui. Eu vou depois só adicionar ele aqui, as figuras, né? Que eu tenho que ver como exportar. Pronto, está colocado aqui para vocês terem acesso. Deixa eu botar aqui, aproveito e coloco lá no Classroom também. E aí a gente dá uma olhada. Então eu vou colocar alguns exercícios de cálculo de subrede lá para vocês praticarem, mas também não tem mistério, já tem calculadoras de subrede, né? Que é E a galera tem usado bastante, é bem legal também de vocês usarem, de vocês mexerem, eles fazem isso para vocês com bastante cuidado. E é legal de fazer, né? É legal vocês saberem fazer na mão, entenderem o que eles estão calculando, mas ele faz aqui. Inclusive, alguns deles faziam isso diretamente até para IPv6. Então, se vocês forem buscar alguns deles, é legal, né? Tem isso também, tá? Mas vou botar aqui no meio da pole. Redes. E eu acho que é isso. Mais alguma dúvida, coisa que eu possa ajudar? Não, tudo bem. Tranquilo? Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Eu vou colocar os exercícios lá no Classroom. Vocês estão liberados. Uma ótima semana para vocês. Um ótimo final de semana. Um bom feriado para vocês amanhã. Né? E eu vejo vocês na próxima segunda-feira. Valeu, professor. Obrigado. Tchau.